Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast, o seu podcast cristão. Eu sou seu irmão em Cristo, Eric Marques, sim, sou eu mesmo, tô de terno, gravata hoje, meu Deus, varão, tô um assembleiano, Deus amoriano, para receber ele que é o motoboy, homem de Deus, mais acima de tudo aí, um servo do Senhor, né? Thiago Biri, é isso mesmo? É isso mesmo, é. Barão, paz do Senhor, Biri. Paz de Jesus, Barão. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com você, divulgando um pouco da minha vida aí, da minha profissão, né? Da minha vida com Deus também, que é uma maravilha, né? Tenho muito a agradecer a Deus também. É isso aí, nós estamos aqui, deixa eu pegar o fone aqui, para não falar tão estourado e acompanhar aquilo que nós estamos falando aqui. Eu quero pedir licença para você, meu querido irmão, e fazer a apresentação do nosso patrocinador. Graças a Deus, nós temos pessoas que acreditam nesse projeto. Sim, sim. E eu sou grato a Deus por essas pessoas. Um grande abraço ao meu querido irmão Ângelo, ali da onde congrega o Vila Sintra, que é pai do Ian. E o Ian é um profissional que cria sites profissionais para a sua empresa. Ele automatiza, não somente cria o site, ele automatiza o serviço da sua empresa. Então, se você tem o desejo de automatizar a sua empresa, seja no atendimento WhatsApp ou até mesmo na plataforma do seu site ou até mesmo gerenciamento de redes sociais, Ian Web. Então tá aparecendo aí para você informações de contato. Então faça o contato com o Ian. Fala que você viu aqui no podcast e que você quer um orçamento sem compromisso, que o Ian vai te dar uma devida assessoria, uma assistência aí e você vai conseguir automatizar o serviço da sua empresa. Ah, irmão Eric, eu não trabalho por conta, não tenho negócio próprio, mas eu sou pastor ou sou membro de uma igreja e acho que seria uma ideia fundamental para minha igreja. Então é isso mesmo. Na sua igreja você também pode ter um site, é grande relevância ter sites profissionais, onde conta a história do seu ministério, conta a história do seu pastor, onde fala, comunica com a comunidade diante daqueles trabalhos que têm sido feitos ali. Ian Web pode profissionalizar e deixar com uma cara muito legal, de uma forma muito profissional, o seu trabalho, seja ele dentro da igreja ou fora. Contate agora Ian Web. É isso aí, meu querido irmão. Toda sexta-feira nós estamos aqui. Eu vou tirar porque senão vai me atrapalhar aqui. Estamos aqui toda sexta-feira com esse podcast. Ou deveríamos estar, né? Nas últimas semanas a gente não conseguiu estar. Hoje eu estava comentando contigo que nós vamos gravar 3 episódios aí. E nas outras a gente não conseguiu estar. Mas graças a Deus, eu louvo ao Senhor por o Senhor nos direcionar em trazer pessoas aqui. E eu falo isso porque você é uma pessoa que Deus tem direcionado para que a gente pudesse estar aqui, né? Que benção, verdade. Varão, nós se conhecemos brevemente, né? Num período que nós frequentamos a Deus e Amor. Hoje você está atualmente lá. E pelo que você me falou, era o seu início ali, né? Na vida cristã. Era meu início. Com quantos anos você aceitou Jesus? Como que foi a sua conversão e como foi esse início ministerial? A minha conversão, como eu cresci já num berço evangélico, eu já frequentava bastante a igreja. O meu pai, como eu era muito arteiro, era o mais arteiro dos meus irmãos. E minha mãe pedia pro meu pai sempre me levar para a igreja com ele, que ele abria culto. Então meu pai sempre me levava, porque minha mãe não conseguia me controlar, então ele me levava para a igreja. Então eu tive aí esse contato com a igreja, tal, via meu pai abrindo culto, os irmãos também, né? E ali eu cresci no berço evangélico, mas com o tempo que foi passando, meus pais se separaram. Houve ali uma separação, infelizmente. Meu pai foi embora, eu tinha 13 anos para 14 anos, isso foi em 2013. Em 2013, fiz 14 anos e meu pai foi embora. Nessa que o meu pai foi embora, sabe como é que é, né? O cabeça foi embora e tal. Sim, a Aí, referência, o meu irmão mais velho, ele já ia pro tráfico de droga. A casa já não tava muito, né? Meu pai já tava em direção para ir embora. E o meu irmão mais velho, ele já praticava o tráfico de droga. E nessa eu já não ia mais na igreja. Eu parei de ir pra igreja com 10 anos, 11 anos de idade, por aí. Que 11 anos eu tive o contato com a maconha. Entendi. Com 11 anos de idade comecei a fumar maconha, aquelas amizades ali, saindo da escola. Seu pai ainda não tinha ido embora, certo? Não tinha. Então escondido ali e tal. Isso, escondido. E ali eu tive contato com a maconha, com 11 anos de idade, não fui mais pra igreja. E ali com 13 anos, 14 anos no caso, fui preso. Meu pai já tinha ido embora, isso foi um mês depois do meu pai ter ido embora. Meu pai foi embora em outubro, em novembro eu fui preso, praticando um furto, né? Fui preso, minha mãe foi lá, me tirou da delegacia. Isso muito, muito novo, tive contato com o tráfico de droga.
Eu vou contar porque até eu chegar do tempo da minha conversão. Perfeito, Pode ser? perfeito. E ali eu, né, comecei a roubar, tal, com as amizades, comecei a vender droga. Entrei no tráfico de droga muito cedo, por influências também, porque muitos falavam assim: ah, você é novo, então você vai preso, mas você vai sair. Mal nós interpreta que aquilo ali é abrindo mais caminho para você se afundar mais ainda. Sim, Porque problema com a justiça é muito complicado, né? Você tem que ir no fórum, responder e atrapalhar entre outras coisas. E ali comecei a vender droga, muito novo. Meu Deus do céu, muito complicado, porque vi muitos jovens morrendo, muitos jovens presos cedo e não querendo mudar de vida, crescendo mais revoltado, né? mas o Porque porquê que te motivava a vender droga ali? Qual que era? As en- amizades, era a influência, então era o desejo de eu poder, o tinha que que muita era? raiva do meu pai, né? Eu tinha muito ódio do meu pai, porque como era muito criança, ele foi embora, abandonou minha mãe, então eu me senti no dever de ajudar minha mãe de alguma forma. Entendi. Aí foi nessa que eu entrei no tráfico de droga. Minha mãe não ia querer o dinheiro. Por mais que eu oferecesse ali, ela não ia aceitar. Sim. Ela não queria eu naquela vida. Que mãe que quer, né, o É filho verdade, naquela sim, vida? sim. Então esse foi meu incentivo de entrar para poder mudar a vida da minha mãe, dar uma estrutura melhor nessa vida, né? Como eu era criança para se considerar, 14 anos, Sim. atitudes assim que você vê e você fala, não, é atitude de, né, de adolescente, de criança, porque a gente não tem muita consciência do que a gente está fazendo, na verdade. E Sim. a gente é muito influenciado. E ali vi muitos jovens no preso. O tempo foi se passando, acabei, né, me aprofundando mais no crime. Comecei a arrendar ali um espaço na biqueira, muito novo, com 15 anos, já tinha completado 15 anos de idade. E ali o rapaz foi preso, a qual eu estava ali gerenciando. E nessa ele me colocou em um problema, falando que eu não estava pagando. Isso tudo foi Deus trabalhando. Eu tô contando porque foi o trabalhar de Deus na minha vida já. Certo. Sofri muito, né, nas mãos dos policiais, corria muito da polícia, né? E andava a uns 4 quilômetros mais ou menos com droga, só para chegar até onde ia vender. Ali Deus foi trabalhando na minha vida de que maneira? Essa maneira aí que Deus trabalhou na minha vida foi que eu vejo, foi tão maravilhosa, que ali o rapaz me colocou nesse problema para me pagar esse dinheiro. Me colocou ali com os líderes, né, de facções aí e me obrigou a pagar. E eu falei pra ele, ó, vou te pagar, mas eu não quero saber mais disso. E fui na biqueira, né? Pagar ali o que eu tava Sim, sim. devendo, né? Uhum. Foi ali que eu falei pra Deus, falei, Deus, se o Senhor me ajudar a pagar isso aqui, olha pra você ver, eu não, eu, né, cresci num berço evangélico, mas Não dava professando a fé ali, não tava. A exatamente. fé Quando já a tava morta. gente, a gente se converte, a gente aceita Jesus, a gente começa a entender como fala com Deus. Sim, Mas pra você ver, Deus, ele vê tudo a nossa intenção, Deus, ele vê a nossa fé. é Ali verdade. eu falei, Deus, se o Senhor me ajudar a pagar esse BO aqui, eu saio daqui, não trafico mais. E ali, nesse meio, trabalhar ali, da onde que eu fiz esse propósito até o meio termo, até o final ali, o inimigo lutou. Lutou porque corri muito de polícia, é, sabe, quase morri, quase fui morto. Em 2014, muitas pessoas vão lembrar das chacinas que teve aqui em Sim, Mogi, sim, lembra? sim. Mataram bastante jovens. E quase que eu fui nessa, né? Vamos dizer assim, quase que eu fui nessa. Porque ali onde eu estava era muito movimentado, era bastante movimento ali onde eu estava. E esse carro que balearam os rapazes, os jovens, passaram por nós, mas eu creio ali que eles não atiraram porque tinha muitas pessoas, muitas vítimas, né? Porque tinha um mercadinho bem de esquina ali e muitas Sim. pessoas, e era muito cedo, era umas 7 horas da noite, mais ou menos quase 8 horas da noite. E o mercado ali fechava às 9 horas. Então tinha bastante movimento, então eles preferiram não fazerem isso, né? Subiram para outra biqueira que na época, não sei se ainda tem o nome da EMEI, ali na Vila Natal. E foi que Sim. balearam ali esses jovens, morreram o Tiago, o Fernando, o falecido Buga também. E ali, eu lembro eu lembro nitidamente, irmão Eric, que o meu irmão foi lá me buscar, falou, Tiago, vamos embora, porque a mãe achou que mataram você, porque um jovem morreu chamado Tiago. E eu não Hum, tava em casa, né? Eu tava na eita. rua. E ali ele falou, vamos embora, porque a mãe quer te ver, porque tá achando que você morreu, vamos embora, vamos embora. Cheguei lá, minha mãe chorando aos prantos, achando que me mataram, né? Mas eu falei, não, mãe, tô aqui e tal. E ali fui pra casa, saí de novo pra ver o que tinha acontecido, e ali foi que morreu aquele dia. E eu comecei a ver, eu que não quero isso pra minha vida.
Porque eu tinha comigo que eu ia construir minha família ali no tráfico de droga. Porque eu não me aprofundei, assim, em questão de bebida, de balada. Eu me aprofundei mais, tipo assim, eu comprei carro, comprei moto. Então, tipo assim, eu me aprofundei mais pra vida financeira. Como eu falei que eu Sim, queria ajudar minha mãe. E eu usava só maconha e bebia ali uísque, não bebia muita vodka, mas eu fumava muita maconha. Foi ali que eu olhei assim e falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Vou ter que sair daqui. E o meu irmão Daniel, ele já tinha saído. Ele também tinha entrado. Era 3 irmãos. Era eu, o Lucas e o Daniel também tinha se aprofundado no tráfico de droga. ó, vamos falar os nomes aí. Tiago, Lucas e O Daniel. Daniel, Só Ismael, nome Ismael, proféticos Mateus. aí. Só nome bíblico, né? Bíblicos. E ali, irmão Eric, foi que eu comecei a olhar. Falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida, não. Vou sair, vou dar um jeito. E eu tava pagando esse BO. Foi ali que eu falei pra você que o inimigo lutou pra querer levar minha alma, né? Porque o tráfico de droga, muitas pessoas acham que o tráfico de droga é uma vida que você vai levar ali momentânea, mas não é. É ali pra ruína. O São diabo quer marcas, a né? alma, né? O diabo Sim, quer a alma. Se ele não quer te aprisionar na bebida, nas drogas, ele quer te aprisionar de alguma maneira pra fazer sim. com que você perca a sua salvação, né? E ali foi que eu olhei para aquilo ali, é, em correr do tempo, os caixões, colega assim do seu lado conversando com você. Você vê o rapaz um dia antes conversando tal, e no outro dia tá. Eu olhei, eu falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida, não. E foi aí que eu terminei, concluí esse BO. Ali virou o ano, né? Foi isso aí, foi em novembro, chegou dezembro, aí chegou janeiro. Janeiro eu saí da onde eu tava, fui pra outra. E nessa outra era próxima da minha casa. E minha mãe passava por lá toda manhã, minha mãe passava por lá. E eu pegava das meia-noite até as 6 da manhã. O turno, né? Sim. Das meia-noite até as 6 da manhã. Então eu ficava muito na madrugada. E nessa que eu saía às 6 da manhã, minha mãe subia pra trabalhar. E ela falava, ei, Thiago, tá aí, né? E ia embora. E isso aí ficou na minha cabeça. E eu falei assim, não, eu não quero. Não Sim. quero que minha mãe veja eu aqui, não. Aí eu falei com a moça lá, né, que era a gerente, falei, ó, eu vou sair, eu ver o que eu tenho pra pagar aí. Ela olhou lá, viu, não, Thiago, pode sair. E graças a Deus eu saí de cabeça erguida e é difícil, Eric. Não é fácil, não. Você entrar nessa vida, você sair assim, sabe? Sim. Livre, assim, é o trabalhar de Deus, né? Foi o trabalhar de Deus. Segura aí, segura aí. Deixa eu Segura. só. Está certinho que tá. E aí, a sua mãe, como que você se portava ao ver sua mãe? Você escondia ou não? Achava normal? Se tornou normal? Como que era? Então, a minha mãe, pra falar que se tornou normal, infelizmente, tipo assim, não vamos se dizer se tornou normal, mas ela teve que aceitar. Porque a minha mãe não queria ver nós na rua, né? Ela teve que acolher a gente. Não que ela era a Mãe favor. sempre vai. É. Isso, não que ela era a favor. Ela sempre me chamava, Thiago, sai dessa vida. Ela fala até hoje que ela não acredita, né, do que Deus fez na nossa vida, porque, como não foi só eu, né, foi o Lucas também, o Daniel, Sim. graças a Deus estão bem, casados, com filhos, tá com uma vida maravilhosa. Então minha mãe chamava, Thiago, sai dessa vida, filho, não é isso que eu quero e tal. Eu falava, não, mãe, não vou sair. Então eu me via ali. Então minha mãe olhava para aquilo, então ela não vou mandar embora. E qual que era o cenário nesse momento? Seu pai estava na igreja ainda? Ou você não tinha mais contato com seu pai? Não tinha mais E contato. sua mãe? Tava na Minha mãe igreja? estava, minha mãe, ela fala que ela não acredita como que ela ficou de pé, né? Sim. Ela ia na igreja, falava revelações, que Deus falava que estava cuidando de nós. Thiago, Deus tá falando, tá cuidando de vocês, tá dando livramento. Então minha mãe tava na igreja, tá, né, na igreja. Ela sempre tava ali Então, mantendo em oração, mesmo tendo pouca força, ela tava sim, lá tava orando lá. por nós, acreditando no que Deus. Poderia fazer. Isso, exatamente. Então, Deus foi trabalhando, foi Aí uma ali em mudança assim. novembro, janeiro, você já foi pro ministério e você se lembra o dia que você aceitou Jesus? Me lembro, foi nessa que eu falei pra você, né, que minha mãe passava lá e eu falei que não queria mais. E nessa eu fui pra casa, tal, e anoiteceu, meu irmão me chamou, o Daniel, como eu falei pra você que ele já tinha se convertido. Ô, Thiago, vamos pra igreja? Eu falei, ah, não, Daniel. E meu pensamento era, irmão Eric, eu não tô traficando, não tô vendendo droga, vou ficar de boa, né? Vou ficar tranquilo aqui, vou ver o que eu faço, só pra você ver. Aí, ó, presta atenção, hein? Tem muita gente nessa situação. Às vezes eu não bebo, não fumo, eu não tô fazendo nada de É, mal pro outro. verdade, Pra que que eu preciso ir na igreja? Eu preciso verdade. congregar, não preciso disso. Qual que é a palavra que você tem aí? Então, eu tô abrindo aqui porque veio uma palavra aqui na minha cabeça,
Provérbios 16 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então eu fico com essa palavra porque eu preparei meu coração ali pra, não, eu não vou vender droga, não vou fazer mal pra ninguém, como você falou, vou ficar de boa. Eu me preparei ali, mas a resposta veio do Senhor. O meu irmão Daniel me chamou, falou, vamos, Thiago, pra igreja. Eu falei, não, Daniel, não vou. Ele me chamou 2 vezes. Pela terceira vez ele falou, vai que hoje é seu último dia. Isso Eita. aí, Aí quebra, né? coração se derrete que nem gelatina, né? Aí eu falei, eu vou. Fui pra igreja, foi nessa que chegou ali a hora do apelo, o irmão falou que Deus tinha trazido um jovem lá. Deus trouxe um jovem aqui. Trouxe esse irmão, ele falou, né? Trouxe esse irmão aqui. E eu tava com a touca encostada na parede, né? Nem aí. Aí eu prestei, do nada, comecei a prestar atenção no irmão. Cadê esse jovem? Quem é? Eu levantei minha mão. Sabe quando é o Espírito Santo de Deus. Você levanta a Sim. mão assim, foi. Eu fui lá na frente. Aí ele perguntou se eu queria aceitar Jesus. Aí foi ali que eu aceitei Jesus e foi acontecendo. Deus trabalhando na minha vida. Comecei a se interessar pela palavra. Comecei a frequentar os cultos, né? Aí fui ter vontade de trabalhar, eu falei que eu quero arrumar um serviço agora. E nesse meu termo eu tava com aquele problema na justiça, que eu fui preso, né? Sim. E ali eu falei, Deus, prepara um serviço, prepara um serviço. Foi que eu, graças a Deus, consegui meu primeiro emprego. Ó, pra você ver, Deus, ele trabalhou na minha vida de uma maneira, isso tudo em 2015. Aceitei Jesus em março de 2015, aceitei Jesus. Em março de 2015, me batizei em 2016, em setembro de 2016, me batizei. E de 2015 para 2016, que foi o meu batismo, eu orando, buscando. Foi ali que eu saí da igreja que eu estava no Socorro, fui para a sede, né? Aceitei Jesus, fui para a sede. E foi na sede que eu tive o meu mais desempenho no ministério. Por quê? Eu vou contar aqui. É, comecei a participar dos jovens. E nessa que eu comecei a participar do jovem, as irmãs separavam ali para que um jovem já experiente no ministério ajudasse outro. Eu nem lembrava disso, hein, Barão? Ajudasse outro. Tô ficando velho, Barão. Foi Meu ali Deus. que o irmão Eric foi o meu suporte, né? Como eu não tinha abrido culto, Que primeira isso, vez que eu hein? abri culto. Meu Deus. Primeira vez que eu abri culto. E ali eu subi no púlpito, o irmão Eric já tomando a direção da oração, orou, ele chegou e falou assim, olha, irmão Thiago, eu vou passar a oportunidade e você... Então, É, o eu meu fico. primeiro contato ali com o púlpito foi com o irmão. Maravilha. Primeiro contato que eu Eu tive assim achando com o que na Deus púlpito. Amor não era crente, Barão. Assim, de fato, quando eu estive na Deus e Amor, não tenho uma visão do evangelho como eu tenho hoje, Sim, porque a gente é falho, pecador, só que eu acho que eu verdade. antes era mais pecador ainda, não tinha o reconhecimento. Você tinha quanto tempo ali de Eu já convertido, tinha então? crescido no ministério, né? Sim, Então eu não tinha me afastado até aquele momento ali. Ali na época eu acho que eu tinha uns 18 anos, era em você tem 18? 2016, 2016. já tava fazendo, ia fazer 20 anos. Sim, Então eu tava ali já há um tempo, eu já tinha servido com meu pai num bairro, que era Butujuru, e sim, meu pai dirigente, a gente participava ali, nem tanto, mas começamos a desenvolver ali, já pelo menos tinha certo. o conhecimento. E aí, o que que eu quero dizer? Que eu olho pra mim e eu falo assim, nossa, não tinha estrutura nenhuma, mas acho que talvez não fui útil pra É nada. mesmo, moleque? E Ó pra você aí, ver, né? mas eu fico Ó pra feliz, você é algo ver. simples aí, mas que eu acho que pra você possa ser simples, mas pra mim é. Foi maravilhoso. Eu sempre falo assim, comento que eu tenho um grande carinho pelo irmão por conta disso, porque você ali foi o meu degrau para Amém. poder ali desempenhar mais, Amém. porque como eu era novo convertido, eu tava me preparando pro batismo. E as irmãs lá separaram, ó, vai ser o irmão Érico e o irmão Tiago. Sim. E eram assim, meu Deus, subi lá, sabia nem o que falar muito, irmão. Não, você vai orar um pouco, vai dar oportunidade. E E eu ali nem sabia foi. na época também, eu acho. E ali foi uma grande benção, porque Maravilha. edificou muito, né? Jovem, né? Jovem com jovem fazendo a Sim, obra, você vê que o desempenho que é, né? Não, tá na sim. mesma fé, tá na mesma fiação, mesmo Barão, você pensamento. me trouxe à memória algo que tava esquecido Foi, e foi. passou despercebido. É que nem você falou, né? A gente serve de. A gente acha. A gente somos assim. Graças a Deus que a gente somos assim, que a gente reconhece que a gente não vale nada, que a gente, né? Porque você reconheceu isso e pra mim você é importante. Pra você, você mesmo se sente importante, mas pra mim você é e foi.
importante naquele momento, entendeu? Que benção, Por isso Varão. que eu tô te Fico contando isso. feliz. E é interessante, olha como que Deus fez nós. Depois, um certo tempo, né? Passou o tempo, eu me desviei do caminho do Senhor. Retornei, quando eu retornei, acho que se não me engano, uns 3 anos ou 2 anos atrás, eu te encontro no mercado. Foi. E você veio falar comigo, né? Porque eu acho que você ia passar despercebido. É mesmo? Você nem me reconhecia? Você nem... Não, Varão, acho que É não. Você mesmo, tava de mãe? moto ali, né? Tava. Tava capacete e tal. Sim, sim. Não me É reconheci. mesmo? Eu tive um apagão na época de Deus Eu Amor, tenho Varão. isso muito comigo. Eu reconheço as pessoas muito rápido, entendeu? Então, na verdade, assim, eu sou aos extremos. Certo. Se acontece uma situação bem factual, eu jamais vou esquecer da pessoa. Ah, Mas se. sim. É mesmo? E aí, como pra mim isso passou despercebido, né? E aí eu falei, amém. Mas é interessante. E Deus, mais uma vez, nos uniu ali, Foi, nos foi. apresentou. Porque o mundo é enorme, velho. Grande. E aí Deus nos traz ali novamente. Aí acho que passei a te seguir ali nas redes Foi, sociais, foi. algo assim. E graças a Deus, hoje nós estamos aqui hoje para testificar aquilo que Deus É, eu tem feito tenho sobre sua muito vida, carinho né? pelo irmão. Sempre que eu vejo o irmão assim, eu fico feliz, porque, que nem eu falo, você fez parte ali, você me ajudou muito. Você foi muito importante ali na minha vida, que eu não esqueci disso. Maravilha. Entendeu? Muitas pessoas, eu lembro de muitas coisas no começo. Eu lembro que a gente participava ali dos jovens, tinha ali a cantina, né? Sim, A comida após o culto, o irmão isso. pregava também, É verdade. né? Eu pregava também, a primeira vez que eu preguei foi ali na Foi na sede, sede? foi na sede. A Que primeira vez que eu benção. preguei foi ali na sede, Olha no aí. culto de jovens, né? Que eu nunca fui assim, conforme eu fui, né, crescendo assim no ministério, eu nunca quis muito me enturmar com os jovens, entendeu? Eu, Mas ali eu acabei nessa recebendo, tive época da Deus muito, Amor eu era assim. Eu sim. não me enturmava muito e tal, mas é por ignorância total. Aí hoje eu tô com 30 anos, tô querendo ficar no meio dos jovens. É mesmo? Já passou, né? Sim, sim. Mas é interessante, Varão. E então, assim, você iniciou ali, então tive essa ajuda aí ministerial, né, para você Graças a iniciar. Deus. E desse ponto até o momento que você casa, o que que acontece na sua vida? Deus te direciona, te fala algo? Como que é? Foi um reboliço enorme, porque eu sempre fui focado assim para fazer a obra. Ali eu lembro que eu fiz um propósito com Deus, que a igreja estava passando ali por uma reforma. E ali eu tava desempregado, né? Ia pra igreja, pras vigílias e tal, e tava desempregado. E foi um irmão chegou em mim e falou assim: Ó, Thiago, faz um propósito com Deus, pra que Deus abra uma porta de emprego pra você. Eu falei, amém. E nessa a igreja tava passando por uma reforma que mudou, né? Na época que eu fui pra lá, era circunsal, mudou pra setorial. E aí e o pastor ali inventou de fazer o púlpito, né? Derrubar o púlpito que era antes. Lembra aquele púlpito altão Sim, que a sim. gente ficava vendo a Tem igreja até umas inteira? fotos de lá. Então, aí você via a igreja inteira. Sim. E ali derrubando aquele púlpito, levando carrinho, trazendo carrinho, fazendo Então você ajudou ali massa. na obra Isso, mesmo. ajudei de derrubar ali aquele púlpito até pro último porcelanato ali, Que eu legal. ajudei. E essa experiência que eu passei ali com Deus, foi algo que marcou minha vida também, porque foi correria, procurando arrumar um serviço, né? E ali foi que eu fiz esse propósito com Deus. Falei, Deus, se o Senhor me abrir uma porta, eu se eu terminar esse púlpito aqui, o Senhor abre uma porta de emprego para mim. Foi ali que eu terminei e arrumei esse emprego. Olha que benção. Que eu trabalhei ali numa empresa, fiquei ali 1 ano e 5 meses. E nesse 1 ano e 5 meses, tirei minha CNH e comprei uma moto. Eu sempre gostei de moto. Sim. E nessa que eu. Você não tinha também? Você é legal naquela época, então? O Você que tinha de. Twister? Você não tinha habilitação ainda? Não, não tinha. Não tinha. Então, aí eu depois. Foi o quê? Eu tirei a CNH, depois de um mês eu comprei a moto. Né? Foi muito rápido assim. Que benção mesmo. Aí ali foi que eu comprei essa moto. E ali eu tinha sido mandado embora. Foi que eu comecei a trabalhar de motoboy. Então, tipo assim, a minha vida ali, Deus começou a trabalhar muito na minha vida. Que assim que eu comecei a trabalhar de motoboy, eu conheci a minha esposa. Conheci a Gabriela. E ali Deus foi trabalhando. Porque, tipo assim, eu queria muito ela na minha vida, entendeu? Queria Sim. muito ela na minha vida. E ali sempre fui focado na obra de Deus, ia nas vigílias, né? Ia nas campanhas. E eu vi ela uma vez só, na vigília. Ela tava na vigília, eu vi ela também na vigília. Foi ali que a gente se conheceu pela rede social, pelo Facebook. Conheci ela, passamos também um reboliço, sabe? Uma tribulação no nosso relacionamento.
Porque foi complicado. Então, eu sempre trabalhei na rua de motoboy. A gente passou esse meu período eu trabalhando sempre na rua, porque eu tinha saído da empresa lá. Então, esse tempo que eu tenho na rua é o tempo que eu conheço ela, entendeu? Porque eu comecei a trabalhar na rua, após um mês eu conheci ela. E isso em que ano aí? 2018. 2018? Vocês estão juntos quanto tempo? Ei, varão. Junto, assim, uns Eita, será que você 6. sabe? É que a gente tem. Vamos fazer 4 anos de casado. 4 anos de casado. E que a gente se conhece, porque a gente chegou a namorar uns 6 para 9 meses. Entendi. 6 para 9 meses, por aí a gente começou a namorar, né? Terminamos o namoro. E ali ainda a gente mantinha um contato. Como eu falei, que a gente passou essa situação no nosso relacionamento, por conta de perseguições aí, entendeu? Muito delicada. Mas ali a gente respeitou e acabamos se afastando. Né? Acabamos se afastando, que depois em 2020 a gente chegou a ter contato novamente, que foi a época da Covid, né? Que Sim. Em 2020 Você também achou que ia eu passei- morrer, falou, preciso casar. Covid tá vindo, eu preciso casar. Então, foi aí que eu também, Eu casei na pandemia também, agora. na pandemia, Pandemia. pra você ver, todo mundo, muitos acham, crente não passa luta, crente não se desvia, crente tá... Ou Não, virar crente para acabar as isso. lutas. Então, aí eu me converti, né, tal. Eu tinha me desviado, tinha me afastado do evangelho, me afastei, me desviei. Fiquei praticamente 1 ano, né, desviado, fiquei 1 ano desviado. Tinha voltado a fumar maconha, mas não foi, eu louvo a Deus, não agradeço nada, mas quem quer, né, ninguém quer se desviar, eu não queria me desviar, moleque. Sim. Eu Mas não são queria, processos porque necessários, às vezes, eu né? passei uma situação muito. Eu passei desgosto, sabe? Eu também ali não vigiei muito. Sim. Aí acabei saindo da igreja, porque eu tinha isso comigo. Eu não posso misturar as coisas. Ou é Deus ou é Deus. Você tá na igreja ou você tá no mundo. Você tem que escolher. Você não pode Sim. servir a 2 senhores. Sim, exatamente. Então a parte que a gente Sim, mais sim ou não, alimenta é a parte que mais cresce. Eu alimentei mais a carne, então a carne mais cresceu. É. O espírito ficou ali, entendeu? Aí eu tinha me desviado. E nesse termo vem a pandemia. E na pandemia eu decidi reconciliar. Que a igreja estava abrindo uma vez na semana, toda segunda-feira a igreja abria. Foi ali que eu me reconciliei. Eu tinha voltado com a Gabriela. A gente namorou ali. Voltamos a namorar. Já tinha e tal. passado os 9 meses namorando e Já agora tinha mais um passado período. Isso. Aí ali as coisas foram acontecendo na nossa vida. Que A gente bênção, mano. casou e tal, tivemos uma filha, temos uma filha, Que Radassa. maravilha. Qual que é o nome dela? Radassa Helena. Radassa Helena. Eu falei, meu Deus, que nome que eu dou, eu li Helena ali em Esther, né, capítulo 2:7, se não fala a minha memória, fala que é a Radassa, né, que traduzida é Esther. Aí eu falei, vou pôr o nome da minha filha de Radassa, que eu nunca vi esse nome. Agora eu acho que tá em alta, né? É aquilo, você nunca vê um carro branco. Quando você escolhe o carro branco, você vê Você todos. vê todos, é verdade. É desse jeito, o cérebro parece que ativa um mecanismo, né? E a gente começa a ser mais perceptivo. Mas que legal, Barão. E eu vejo muita participação da sua esposa, pelo menos nos conteúdos que você faz ali nas redes sociais, é isso? Cheguei a fazer. É bastante. interessante, assim, por mais que você tenha, entre aspas, um Sim. pequeno número de seguidores, Sim, sim. mas o conteúdo que vocês fazem é de conteúdo de pessoas já grandes ali. Graças a Ela tem Deus. uma sacada legal, uma Sim, fala legal. E aí, Biri? Isso. Então, o que aconteceu? Eu não era muito focado em rede social. Eu não era muito focado. E ali eu conheci... No Alabars, que eu não contei aqui, que eu comecei a trabalhar no Alabars também antes da empresa que eu entrei. Foi um outro propósito que eu fiz com Deus também. Ele me abriu esta porta e eu comecei a trabalhar no supermercado Alabars, né? Muitos jovens lá da região onde eu morava, lá na Nova União, já trabalhou lá. Então muitas pessoas vão se identificar. Uhum. Ali eu comecei a trabalhar, eu conheci o Patrick. O Patrick, que é o Lopes, Patrick Lopes, né? Uhum. Conheci ele lá e a gente tinha contato, né? Trabalhando junto, você tem contato ali, amizade, tudo. Ele, né, tinha a vida dele lá, eu tinha a minha vida, enfim. Aí foi que comecei a trabalhar de motoboy e ele também começou a trabalhar de motoboy. E ali eu tive contato com ele novamente. E ali, como ele é um influenciador bem numerado, ele começava a me gravar. E aí, Biri? Porque eu falava pra ele que eu não tinha Instagram por causa da minha esposa. Eu botava a culpa na minha esposa, mas, tipo, é a realidade. Uhum. A minha esposa ela é ainda, né? Um pouco assim, limitada nessas coisas. Aí eu falava, não, eu não posso ter. Aí ele achava engraçado da forma que eu falava. Aí eu falei pra ele, não posso ter Instagram. Não, vamos fazer Instagram. E aí, entendeu? Sim, que legal. Aí foi ali que eu falei pra ele, não vou fazer, não posso fazer. E eu comentava com a minha esposa sobre o Instagram e tal.
Aí foi ali que eu peguei e falei, eu vou baixar esse Instagram não por conta disso, mas pra mim divulgar um serviço que eu faço de motofrete. Aí eu falei, não, vou divulgar. Ela falou, não, tudo bem. Ela aceitou, conversei com ela também fez uma rede pra ela me acompanhar. Eu vou fazer pra ficar de olho em você. Mulher é uma benção, né, mulher? Deixa eu ver o que ele tá. Então, aí ela falou, vou fazer pra te acompanhar ali. Eu falei, então tá bom. Aí eu acabei fazendo, comecei a seguir ele me seguiu de novo, me divulgou lá, quem tá no Instagram e tal. Isso tudo aí com o que ele já fez, a mídia que ele já fez todo comigo. Eu tenho um grande carinho por ele, pelo Patrick. Que legal, que legal. Aí ele pegou e me E divulgou vocês ali têm e uma tal. sacada muito boa, né, Varão? Porque quem não sabe, deixa eu só ver se tá certinho ali. Quem não sabe, vocês fazem ali um conteúdo muito humorístico ali, com sacadas do que acontece com o motoboy, certo? Isso. E isso é muito interessante. E você, já viu você pulando de árvore? Foi. Que isso, Varão? Ele Varão, só falta você unir aí a pregação da mato, palavra comendo mato. com... Faz um roteirinho legal aí. Algo relacionado com o cristianismo, algo cristão. Sim. Junto com esse humor aí de motoboy. Acho que vai ficar legal, hein? Então, é que graças a Deus minha vida é bastante corrida, tem a igreja, tem estudo, então, tipo assim, é o que eu falo com a minha esposa, eu procuro me dedicar um pouco, pra não deixar eles assim à mercê, entendeu? Sim. Porque eu gosto ali, o que eu mais gosto de fazer é de falar da palavra de Deus. Legal. Deixar um versículo ali pra edificação, porque tipo assim, eu vejo assim, a internet é o mundo aberto, né? Tem muitas coisas ruins, muitas coisas boas. E tipo assim, você tem que eu aprendi pela palavra de Deus que a gente tem que edificar as outras vidas. Seja numa risada, seja numa palavra, seja ali numa alegria que você transmite. É crucial os momentos que você tem ali Isso. de aparecer, então você deseja aparecer de uma forma que vai edificar, a pessoa. Então, pra você ver, pela misericórdia de Deus, eu gosto de fazer isso. E muitas pessoas que me conhecem na rua, muitas pessoas vêm me conhecer através do Lopes, muitas pessoas já me conheciam, falou, poxa, e já sabem o testemunho que eu passo, que é esse testemunho de cristão, porque da onde eu saí, eu não me vejo mais sem a palavra de Deus, entendeu? Porque foi ela que me tirou da onde eu estava. Aí eu falei, não, vou fazer a palavra de Deus, vou lançar um versículo aqui, às vezes eu faço ali algo que tem a ver com o meu serviço, que é a rua, e eu sempre penso, o que o irmão falou, em misturar ali o humor da rua com a palavra de Deus, para dar uma alavancada. Legal. Varão, e como que tem sido, assim, essas experiências? Nós, ainda dentro da questão de vídeos ali, você acha muito desafiador? Deseja, ao longo do tempo, ficar só nisso? Já se pensou, eu vou deixar de ser motoboy, vou viver só de vídeo ou não? Então, vai que dá certo. Então, eu não tenho isso, porque como eu falei, eu não sou muito de rede social. Se bem que às vezes. É aí que dá certo, Varão. Quando as pessoas é despretensiosas. Então, eu não vejo, é porque eu não vejo muito na rede social. Que nem eu falei, eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu tenho crescer sim pra, claro, me ajudar bastante e me divulgar, porque é o que eu quero. Eu quero fazer a obra de Deus, quero divulgar a palavra do Senhor, mas de uma forma diferente. Entendi. Entendeu? Perfeito. Como eu trabalho na rua, sou motoboy, eu tenho muito contato com pessoas que desviaram, com pessoas que sofreram ali uma situação na igreja. Então, eles, graças a Deus, eles são abertos comigo, acabam dando um incentivo ali, falam da palavra de Deus. Sim. Falam, pô, vai pra igreja, tal, entendeu? Então, tipo assim, eu faço a obra por fora, não pelas câmeras, porque pelas câmeras eu deixo pra fazer uma palavra mais... Maravilha. E quais são as situações que você te marcou nesse período aí que você tá vivendo de motoboy, Varão? Me marcou. Tem algo que te marcou especificamente ou que traz a memória agora? O que me marcou nessa rua aí foi a união e a atenção que um motoboy tem para com o outro. Perfeito. Sofremos muitos preconceitos, infelizmente. Todas as profissões, todos os trabalhos têm os seus bons e ruins, né? Seus prós e contras. Então, o que me marcou foi ali a atenção que os motoboy têm, de ajudar na rua, de incentivar, né? De mexer ali na moto, algo que você não sabe, o outro sabe, entendeu? A profissão ali, de direcionar os caminhos certos. Independente entendeu? da moto que os caras tenham, né? Porque existe algumas cilindradas que fazem uma diferenciação de uma moto para outra, os caras se colocam no mesmo patamar, né? De ajudar, de ser compreensivo um com o outro. Falo isso porque por um período eu pilotei moto
E eu parava às vezes pra atender um celular, só parava pra Sim. atender. Aí o pessoal já encostava uma É moto. E aí, isso, aconteceu já alguma coisa olha. aí? É. Tá tudo certo aí? Precisa de alguma coisa? Sim, sim. Eu, não, não, tranquilo. E era, daí passava 2, 3 minutos, aparecia outro. E não era só, É. tipo, umas Sim, coincidências de sim, vez em sim. quando. Não, eles são muito unidos É, mesmo, né? eles olham, falam, uns param, falam o que aconteceu, você fala, não, tá tranquilo, ou você acena com a mão, pode ir embora, entendeu? Então você vê muito isso, então isso me marcou bastante, a união que eles são, né? A atenção que eles dão ali. É desde uma CC, que é uma 49 cilindrada, até uma 700, vai, na rua aí. Independente. Tem um motoboy que trabalha com 600, 300, 400. Você trabalha por aplicativo só atualmente ou não? Só de forma autônoma? Por mais que o aplicativo também é Sim, sim. autônomo, né? Então, quando eu comecei assim na rua, eu comecei a trabalhar mais com fixo, né? Que é numa pizzaria. O aplicativo ainda não veio aqui para Mogi ainda, creio que estava lá só para São Paulo, porque eu comecei a trabalhar em 2018. Então, eu comecei a trabalhar na pizzaria, depois na marmita. Então, eu tive esse ritmo de trabalhar com fixo e autônomo, né? Uhum. Então, o aplicativo veio, claro que é uma renda a mais. Cheguei a baixar alguns aplicativos. No momento, estou fazendo um aplicativo. E trabalho também por autônomo, né? Que é frete, né? É Sim, sim, motofrete. Então faço bastante. Eu gosto de fazer bastante motofrete, que eu vou para pego mais KM, né? Os KM que fala. Vou sim. para Campinas, já fui para São Roque, Isso já de fui forma para de contato direto ou isso, contato Lalamove, direto. alguma coisa assim, Não, não? não, contato direto, Que contato legal. direto. É bom, bom. É, né? Ah, leva um documento, leva um notebook, leva um celular, leva uma chave. É de um papel ali, de uma escritura de uma casa até um Uma baita. guarda-roupa a gente Sim. leva. Que Uma geladeira. A gente Isso eu não leva, duvido, leva. não. Leva, você vê, você desacredita. Foi esses tempos atrás mesmo, eu tava na Zona Leste, ali no bairro, na Cidade Líder, e um jovem me mandou mensagem, pelo aplicativo mesmo. Ele falou, é 2 discos, você leva, porque tem alguns que não levam. E eu falei pra ele, cara, chegar aí nós, e eu vi, era 2 discos de caminhão, bem grandes mesmo. Falei, enrola em um papel aí, em alguma coisa, aí enrola aí que eu levo. Acabei levando. Então, ele falou, nossa, é mesmo. Teve um que ele falou que teve um que levou um capô de carro na moto. Eita. Capô, você sabe que Sim, é sim. difícil, então leva. Leva. Caramba. Só não E tem não jeito de dá ficar medo essas longe, né? estradas, Varão? Então, a rua é muito perigosa, né? Eu vejo a rua assim, ela é muito perigosa mesmo. Você tem que ter muita bênção de Deus, muito livramento na sua vida, que eu sempre falo na minha rede social pra gente não sair sem orar. Eu falo, não saia de casa sem orar. Claro que a gente tem ali, né? Acidente acontece, estamos sujeitos a isso. Mas a rua é muito perigosa, tanto roubo, acidente, que você pode sofrer ali, né? Uma queda ali que você não vê, ou uma pessoa ali Uhum. zangada com a vida, né? Desgostada da vida, Sim, 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 acaba verdade. descontando em você, entendeu? Estamos Verdade. sujeitos a isso. Então a rua é muito perigosa, né? A rua é bem. E graças a Deus, Deus tem direcionado, tem Tem sustentado aí, né? muitos livramentos. Sofri muitos acidentes, graças a Deus. Todos eles, E sim. paralelo a isso aí que você mencionou, de a sua vida ser corrida, muitas coisas se fazer, não é à toa que você é motoboy, né? Por isso que a Sim, vida é sim. corrida. Tem o curso aí que você tem feito, que é o curso bíblico na Deus e Curso Amor, bíblico né? fiz. Então, E pra aí, você como tem ver. sido? Porque eu me formei em teologia ali pelo Belém, e eu falo com o John, eu falo assim, Varão, queria Vamos. fazer um curso na Deus e Amor. Para entender, por eu ter passado por lá, e por entender qual que é a visão teológica deles. Porque por mais que hoje eu tenho uma experiência com eles lá na sede, é uma realidade muito distinta das congregações, sabe? Sim, sim, sim. Tanto de visão, de tudo, de tudo. Sim, sim. Acho que mais prós do que contra, claro. Sim. E eu queria ver como que é a didática do curso, como que é a visão, as interpretações bíblicas e como que você tem sentido esse curso aí? Faz tempo que você está fazendo? Esse curso aí faz, em média, eu acho que uns 6 meses, 7 para 7 meses que eu estou fazendo ele. Ele dura quanto E tempo? dura um Um ano ano. mais ou menos. Ali eu peguei e falei, vou fazer esse curso, que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de fazer teologia. Eu queria fazer um bacharel em teologia, mas primeiro eu quero, né, O pesar em básico, degrau né? por degrau. Sim, Aí ali, esse curso aí, esse CBDA, eu achei ele. É que eu falo assim, eu tenho a minha visão, né? Que a gente estuda, a gente lê. sim. Eu achei ele assim, não muito simples.
Não é simples, é um curso Não é maravilhoso. básico. Nada de Curso básico. entendeu? Aí eu, tipo assim, pra quem tá começando é maravilhoso, mas nós que já tem porque eu já fiz uns outros cursos de teologia, os cursos básicos, fiz o CFO, né, Deus e Amor tem. Então, tipo assim, é uma mistura de CFO com uma teologia atualizada, um exemplo. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, é um curso maravilhoso, entendeu? É um curso pra quem tá começando, assim, no ministério, na Deus e Amor, ou pra quem quer, Quem é de fora pode fazer ou não? pode fazer, Essa era a minha dúvida aí. pode fazer de fora. Tem irmãos que é que lá é uma escola, né? Uhum. Vamos considerar não, mas é uma escola, é o ETDA. Sim. É a Escola Bíblica da Igreja de Deus e Amor, é uma Escola escola. teológica. Isso, Escola escola teológica. Deus e Amor. Tem um seminarista, eu creio que o seminarista eu acho que já é mais elevado. Uhum. Porque pós-seminário você já pega uma igreja, dirige uma igreja, já tá Sim, preparado isso mesmo. para ser Você vai pro pastor. campo já, né? Já o CBDA é um curso bíblico, né? Você já vê, é um curso bíblico, entendeu? Então é um curso bem básico, E entendeu? qual que é a sua visão da importância de um... Porque assim, você é um membro local Sim. fazendo uma igreja sede. E quantos da sua igreja tá lá fazendo curso com você? Da onde eu congrego É. aqui, ali ninguém. É isso que eu quero mostrar. Qual que é a importância de, tipo assim, a igreja estar envolvida nos estudos, de estudar, aprofundar, aproveitar os recursos que às vezes o próprio ministério oferece. Eu tô fazendo um curso que eu não sou da Deus e Amor, mas Sim. poucos da região não tem ninguém. Eu vejo assim Então- um curso, ele, pra nós, no ministério, que a gente quer, quem quer ser um pregador, uma pregadora, quem quer crescer na sua vida ministerial, é muito importante, né? Pra você subir em cima de um púlpito, saber montar ali um versículo, uma palavra, saber ali explicar o texto, né? Saber o que você tá falando, entender as outras religiões também, Sim. entender ali o ponto de vista das outras pessoas. Então esse curso aí, ele é muito importante, né? Para quem tá crescendo no ministério. Eu decidi fazer porque Paulo ele fala para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, para a gente procurar se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, e que não tem de que se envergonhar. Verdade. Então a gente tem que estar preparado para uma pessoa chegar em você, falar uma palavra de Deus aí para mim. Você tá preparado para o que você vai falar para aquela pessoa? Claro, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Entendeu? Então, eu me vejo assim. Como eu faço esses vídeos na internet, eu procuro não falar só de mim, entendeu? Não procuro falar só de mim, procuro falar do amor, procuro falar da bondade que Deus é, que Os a atributos de Deus, onipotência, né? Exatamente, né? Que esse Deus é maravilhoso. Então, eu procuro trazer ali coisas positivas. Então, esse curso está me ajudando bastante. Entendeu? Então é essencial um cristão aprender. Essencial, muito essencial. Sentar para aprender. Muito essencial. Porque assim, a gente cresceu num ambiente, ou nós vem de um tempo que as pessoas falam assim, o Espírito Santo revela. Sim. O Espírito Santo revela desde que a pessoa esteja condicionada a essa ação dele e preparada para isso, certo? Isso. É verdade. É que, tipo assim, a teologia, muitos podem ver com um olhar ignorante. Não vou estudar teologia, porque, tipo assim, vai falar... Teologia, estudo de Deus. Teologia, estudo de Deus. Então, aí eles vão olhar assim, vai falar, poxa vida, tá fazendo teologia, isso aí vai falar, é bobeira. Não, é para você ver. Às vezes a gente tá dentro da igreja, a gente só ouça o pregador falando, mas a gente não pega a Bíblia. Porque aí Jesus fala, examinai as escrituras, cuidai de ter nela a vida eterna. Então não é somente ouvir o pastor, é a gente sentar, ter um diálogo com Deus. Porque como que a gente vai pregar o evangelho sem ter experiências? Aí você vai contar a experiência do irmão? Não vai fazer efeito, porque foi a experiência do irmão. Então muitos veem a teologia como uma parede ali. Não, ele vai falar só aquilo ali, vai falar só de palavra. Ali tá amado, o Espírito Santo, enfim, entendeu? Ele vai falar tipo assim. Sim. Não, mas a teologia é importante para quem tá crescendo, para quem quer se desenvolver no ministério. No ministério, eu acho como ser humano também, né? Porque eu acho que assim... É verdade, você vai conhecer, ser humano, você vai colocado. conhecer, né? Acho que você desenvolve como um homem, uma mulher de Deus. Isso é primordial para a vida cristã. Porque às vezes faz diferenciação da nossa vida na igreja com a vida secular. Não, tem que ser uma vida só. É verdade. Então, acho que quando você estuda teologia, isso vai te dar profundidade. Porque assim, se você está assistindo até aqui, e eu te pergunto agora, diga aí nos comentários 5 atributos de Deus. 5 atributos de Deus. E talvez você não souber,
é necessário nós termos isso, porque nós falamos que somos salvos, vamos ser salvos, queremos que outras pessoas sejam salvas, Verdade. queremos pregar e às vezes empurrar de goela abaixo, aceita Jesus, mas nós não sabemos como, entre aspas, oferecer esse Jesus, tá? Entre aspas, oferecer Jesus. Apresentar ele pra você, e você Apresentar vê Jesus. ele de uma maneira, não, é esse Jesus que eu quero. Tá, mas por que eu tenho que ser crente? Todo crente Isso. rouba, todo crente faz isso. Isso, Aí isso, você não isso. consegue apresentar um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não, é que Deus, ele não, você vê, ele não é só um Deus que os santos profetas falavam. Ele é um Deus que o povo viveu. O povo viveu o povo viveu o trabalhar de Deus, maná do céu. Hoje em Sim. dia, se a gente fala maná do céu, abrir o mar. Até hoje não existe uma tecnologia, o homem não consegue abrir o mar. Sim. Até mesmo quando eles vai fazer, né, aquelas estacas no mar, é uma tecnologia que eles tentam só abrir um buraco no mar, é E difícil. você tem que estudar boa teologia, porque tem teologia que justifica que esse mar abriu, porque de tempo em tempo, Isso. estuda. É. E olha que interessante, quando vai fazer teologia, o professor falou assim, ó, nós vamos estudar aqui, mas não adianta nada, vocês não têm um relacionamento com o Espírito Santo, porque quem vai Isso. te convencer é o Espírito Santo. Então assim, quer estudar, estuda. Tem muitos ateus que leu a Bíblia toda. Mas qual que era a finalidade? Qual que era a disposição em aceitar o que está escrito ali ou que o Espírito Santo poderia agir nela? Você falou de ateu, a professora ontem falou assim, é pra você ver, né, Tiago, os ateus, eles têm mais fé do que a gente. Eu falei, por quê, professora? Como que eles creem que não existe um Deus? Eu falei, poxa vida, é se pensar, como que um ateu tem Mas fé? conta dentro dele que não existe um Deus? Que nem você falou dos atributos de Deus. Como? Sim. A gente vê Deus em tudo, a gente vê Deus na natureza, a gente vê Deus no mar, a gente vê E Deus em antes tudo. de nós vermos, Deus se revela. Tem revela. Deus se revela em tudo. E nós que não somos verdade. sensíveis para ver Ele. É Então, é interessante isso. É maravilhoso. Estudar, crente, estuda, vamos estudar. Eu tô fazendo um CBDA, agora em junho eu termino, e eu fiz também, junto com a minha esposa, a capelania. Né? A capelania era o O meu que é desejo. capelania para quem desconhece? Para quem desconhece, a capelania, ela é... Muitos pode olhar assim e falar assim, não, a capelania é simples. Não é, mas ela é muito importante, porque ela vai abrir ali para você muitas portas. Né? Porque a capelania não é só crente, a capelania não é só cristão. Muitos falam, não, capelania não é. Entendeu? Um advogado pode fazer, uma doutora, uma médica, entre outras, pode fazer a Para capelania. entrar em hospitais. Hospitais, manicômio, penitenciária, né? Então a capelania, ela é muito importante para nós que fazemos a obra do Senhor, é muito importante porque vai abrir muitas portas para que a gente visite ali uma pessoa adoentada que não é da nossa família. Poxa, Tiago, eu preciso que você faça uma visita em tal fulano. E ele não é meu parente, ele precisa dessa visita. A capelania vai abrir Que legal. essa porta para mim, né? E tem muitas pessoas, às vezes, que iniciam no ministério e não sabem por quais caminhos trilhar, né? Isso, Existem verdade. várias oportunidades. E a capelania, ela é abrangente, ela não é só dentro da igreja. Até uma visita que você faz ali na rua, para dentro de um hospital, entendeu? Que legal. Então a capelania, ela é isso. E Deus vai nos chamar para isso, porque eu não sei, talvez em alguns ambientes que eu vivi ou vivo, eu sinto falta de pessoas desejosas que oram, peçam revestimento e autoridade de Deus para ir num hospital, para ir numa penitenciária. Eu gosto de... E parece que tem poucos, não sei, talvez eu... É que nem eu falei, a correria que eu estou no meu serviço, infelizmente, ainda é uma barreira. Temos que trabalhar, ainda é uma barreira. Fizemos algumas visitas com o projeto Primeiro Abraço, né, que é os motoboy aqui de Mogi das Cruzes, fizemos essa visita. Estamos para fazer uma visita também para uma criança. Então, estamos assim, sabe, nesse degrau. Como eu falei, a capelania abriu essa oportunidade. Para a gente também, que nem você falou, temos que ter conhecimento. Entendeu? Você faz a capelania, mas você não percebe. A capelania é de um alimento que você leva, você faz uma visita para um colega seu, você ora por ele, é uma capelania. Só que a gente precisa dessa porta na nossa vida, para que a gente, não, eu tô aqui preparado, eu sei o que eu estou fazendo, né? Tô preparado para isso, estamos aqui. Porque a capelania não é só você ali se atentar à doença da pessoa, que a pessoa está passando. É você estar ali, o braço direito, o suporte dela. E oferecer o amor de Deus, né? Maravilha. Oferecer o amor de Jesus na vida dessa pessoa. Porque muitas pessoas não crentes, né? Muitas pessoas não crentes. Pessoas de outras religiões.
outras crenças, né? E nós precisamos cumprir o ID de Jesus. Isso. Tiago, o que nós não falamos aqui que talvez você gostaria de falar, citar aqui, alguma experiência ou alguma palavra, para que a gente possa ir pro final aí? Já estamos indo pro final? Estamos indo pro Graças final. a Deus consegui contar um pouco da minha experiência com Deus, né? De como me converti. Falei também da minha vida na rua, de motoboy. Foi bastante elaborado e foi bem Tem mais alguma colocado coisa aí. que você quer colocar aqui? Alguma palavra? A palavra que eu quero deixar é pra gente se apegar com Deus, né? A gente se apegar com Deus, olhar bastante o Deus que a gente serve, procurar mais conhecer o Deus que a gente tem. É isso que eu quero deixar. E aquela mãe que tá vendo seu filho nas drogas, não desistir, Isso. certo? As mães. E o filho que tá Eu contei em perdido. cima do púlpito esses tempos atrás, né? Sempre que eu tenho essa oportunidade de contar um pouquinho, eu conto. E eu falei para as irmãs, falei, irmã, vocês que têm filhos nas bebidas, nas drogas, sejam suporte para eles. Não aceita o que eles fazem. Não aceita o erro deles, né? O erro deles não aceita, mas aceita a pessoa que ele é. Não, mas meu filho é drogado e tal, ele fuma droga aqui dentro. Não custa nada você conversar com ele lá fora, aqui dentro não. Pode vir aqui comer, dormir, comer que eu estou aqui, eu sou sua mãe, né? Porque é difícil a gente aceitar essas dificuldades na nossa vida, não é fácil. Mas olha pra você ver, a minha mãe tava com os 5 filhos dela, 5 filhos dela. Que 2 não conseguiram, graças a Deus, mas nós 3 estávamos no tráfico de droga. Olha pra você ver. Todos estão trabalhando, todos estão com a vida formada, todos têm filhos, só um que não tem, eu acho que não fala a minha memória, não tem filho. Tão bem. Graças a Deus. Confia, minha mãe através da confiou, né, oração, no Deus sim. e Deus o abençoou bastante. Maravilha. Querido, muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço, muito rápido, né? Peço desculpa aí por alguma muito coisa. rápido, muito Passa rápido. rápido. E fica Eu que aberto o convite pra agradeço. você retornar, tá? Sim, agradeço. Vamos voltar aí e fazer mais alguma coisa pra gente Vamos, falar, sim. tá bom? Será E uma é vez. isso aí, meus queridos. Se inscreva no canal se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito desse canal. Toda semana nós estamos aqui com conversas como essa, ou até melhor que essa. Obrigado, viu, Varão? Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Então, sexta-feira, às 19 horas, conversas Isso. inspiradoras sobre vocação, fé, vida e chamado aqui no FalaCast. Mais uma vez, agradecer o Ian Web, que nos patrocina nesse episódio. Que Deus possa continuar abençoando a vida de você, tá, meu querido irmão? Você que tem um trabalho para realizar, coloque profissionais para fazer esses trabalhos. Às vezes a gente quer fazer tudo na empresa e não destina algumas áreas. Ou a pessoa boa não é aquela que sabe fazer tudo, mas é aquela que sabe liderar, sabe direcionar, sabe dar um suporte. Então direciona a sua área de marketing, direciona a sua área de sites, deixa a sua área de automatização, atendimento com quem entende. Ian Web faz tudo isso para você. Inscreva-se no canal, vai lá, melhor dizendo, inscreva no canal não. Vai lá no Instagram dele e comece a seguir ele, faça um orçamento, entre em contato, fala que você viu aqui pelo podcast, que eu creio que ele vai te dar um orçamento de suporte super legal e eu recomendo. Abraços para alguém? Não, obrigado a sua esposa que nos auxiliou. Quero agradecer a Deus aí pela vida do irmão Eric, ter nos convidado aí. Agradecer também pelo Patrick, pelo meu colega Patrick, um grande abraço aí pela oportunidade que me deu, ele que me incentivou aí, estamos aí. Agradecer a Deus e a todos aí. Se inscreva no canal aí. Vambora. E a esposa? A minha esposa. A esposa já tá aqui. A esposa ali, né? Tá obrigado por ela ter nos auxiliado aí. E fica aberto o convite para vocês retornarem, obrigado, tá bom? Obrigado, Deus possa continuar abençoando vocês. Isso é isso aí, meus queridos. Até a próxima semana com mais um episódio do nosso querido FalaCast. Bora. Isso aí,